Boa noite, colegas. Tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, estou entrando ao vivo agora para estudar, debater e provocar a reflexão sobre como realizar o estudo social ou um estudo social. Primeira coisa que precisamos entender a respeito do estudo social é que alguns autores, por exemplo, Mioto e Borgiani, consideram o estudo social um instrumento, enquanto que Fávero e outros consideram o estudo social um procedimento metodológico específico do serviço social para conhecer o sujeito e o objeto da ação. Conhecer a realidade do sujeito, suas relações culturais, sociais e familiares. Existem muitos termos técnicos que se aplicam ao estudo social. Boa noite, Soila, Fátima, demais pessoas que estão entrando online. Existem muitas outras categorias de palavras e elementos textuais que se aplicam ao estudo social para o seu conhecimento e para o seu entendimento. Então vamos organizar o pensamento da seguinte forma. Primeiro, o que não é o estudo social? Em primeiro lugar, no meu entendimento, o estudo social não é um instrumento. Em segundo lugar, no meu entendimento, apesar de Mioto e Borgiani acharem e dizerem que é um instrumento. Em segundo lugar, então, ainda no primeiro lugar, eu pontuo aí junto com Fávero, que diz que é um procedimento, um método. Então eu acredito que o estudo social seja um método e não um instrumento. E existe já um debate nesse sentido para confirmar, configurar no pluralismo profissional a ênfase de que o estudo social seja um procedimento metodológico, um método e não um instrumento. Então, em primeiro lugar, ele não é um documento. Não existe um documento que possa ser nomeado de estudo social. O que não é o estudo social? Ele não deve ser seguido, não é um gabarito, ou seja, não deve ser seguido como um modelo pronto, um modelo pré-acabado, porque as relações são dinâmicas, o sujeito é dinâmico, as relações sociais são dinâmicas, então não tem como aplicar um modelo pronto, e isso nos levaria automaticamente ao pragmatismo. O estudo social não é uma investigação policialesca, criminal, apesar do judiciário solicitar nesses trâmites. O estudo social não é um método para fazer investigação de denúncias, embora o judiciário viva fazendo também essa recomendação para o assistente social investigar uma denúncia de maus tratos, denúncia de violência sexual contra crianças e adolescentes, denúncia de negligência e abandono de idoso. Eu já falei na página Serviço Social Brasil, assistente social não faz investigação de denúncia, nem algo parecido ou semelhante. É importante que fique bem claro isso. Quando eu falei outro dia que o assistente social não é imparcial e nem neutro, me vieram me perguntar, e no caso de uma investigação de denúncia? Já está errado só a pergunta no próprio contexto. O assistente social não faz investigação de denúncia. Então, quando o judiciário te pede lá a investigação de uma denúncia, você tem que ter um entendimento teórico e literatura, ético-político, teórico-metodológico, técnico-operativo, de que você está indo fazer um estudo social para conhecer o sujeito e suas relações sociais, e não fazer a investigação de uma denúncia. Procurar descobrir culpados. Então, o que não é o estudo social? Uma investigação criminalesca, criminal, da cena do crime. O estudo social também não é um método para buscar a verdade, não é um método imparcial, não é um método neutro. Então, refazendo, é um instrumento para conhecer o sujeito, um método para conhecer o sujeito, um método parcial e um método não neutro. O estudo social, para sua realização, para o desenvolvimento do seu procedimento, para a realização do processo do estudo social, é necessário, em primeiro lugar, a escolha de instrumentos, né? Isso chama-se planejamento. Então, no planejamento, você precisa pensar que tipo de metodologia você vai usar. Lá no relatório social você pode colocar a justificativa do porquê você vai usar essa metodologia. E ao escolher essa metodologia e essa justificativa para cada um desses instrumentos, então você tem que elencar aí
pelo menos 5 instrumentos, a depender do tipo de estudo social. Então, no planejamento, que é o primeiro passo do estudo social, é o planejamento, estudo social sem planejamento é uma declaração direta de incompetência profissional, de relaxamento profissional, de desleixo profissional, incapacidade ética, técnica e política. Então, existe, na verdade, uma prática comum de ele não é um método avaliativo. Sandra Hicken, o estudo social não é um método avaliativo. Contudo, você pode fazer uma pesquisa de avaliação dentro do método, a depender de algumas circunstâncias, mas ele em si não. Então, uma parte dele pode ser, mas não pode ser somente de avaliação. Tem que ter outros instrumentos. Então, um dos instrumentos pode sim ser uma avaliação social, ok? Mas uma avaliação socioeconômica, por exemplo. Mas não pode ser só isso. Se for só isso, aí ele fica antiético. Então não pode ser... quanto menos instrumentos um estudo social tiver no seu planejamento para a sua execução, mais antiético ele tende a ser. E violador de direitos, excludente, discriminatório, ao contrário do que ele deveria ser. Então, antes de proceder à diligência, à visita domiciliar para a elaboração do estudo social, é necessário um planejamento. Pensar, refletir em quem é o objeto do estudo, qual é o contexto comunitário e social em que ele está envolvido. A partir daí você já tem uma noção mais ou menos qual é a demanda emergencial a curto, médio e longo prazo, quais são os direitos que possivelmente estejam sendo violados. A partir dessa reflexão antecipada, você já pode mais ou menos ter uma ideia de quais os instrumentos você terá que escolher. Pelo menos 5, daí para frente. Quanto mais instrumentos você escolher, mais eficiente, mais impactos sociais, mais conhecimento em profundidade sobre a realidade do sujeito você tem a capacidade de levantar. Então, vamos pensar em alguns instrumentos. O principal instrumento aí é a visita domiciliar. A primeira regra para a visita domiciliar é o agendamento. É regra ética, política e está em todos os entendimentos que você possa pensar de direitos humanos. O sujeito social tem direito de exercer liberdade e autonomia dentro do seu lar. Pense que você está invadindo o domicílio de uma pessoa. E nós trabalhamos com direitos humanos. O melhor e o mais completo dos direitos humanos repousa sobre o lar, repousa sobre a família. Então, um assistente social coerente deve pensar o seguinte: não existe visita domiciliar sem agendamento. Então, essa é a primeira parte do planejamento. A visita domiciliar precisa ser agendada. Por que a visita domiciliar precisa ser agendada? Para evitar a análise a partir do imediato, que você não vai concluir o seu estudo social com base apenas naquilo que você vai ver de imediato chegando na casa do usuário. A visita agendada também pressupõe a intervenção profissional iniciando a partir do agendamento, que a realidade já começará a ser transformada. E parte também do princípio da superação da neutralidade. Então, ao realizar o estudo social, é importante pensar: você está indo na realidade para ser parcial, você está indo fazer a visita domiciliar para ser não neutro, você está indo fazer a visita domiciliar não em busca da verdade e nem em busca de informações de contestação, de averiguação, de comprovação. Nada disso é de competência ou atribuição do assistente social. Muito pelo contrário, isso fere o Código de Ética. Então, resumidamente, você está indo fazer a sua visita domiciliar no processo do desenvolvimento do estudo social para conhecer o sujeito social que está naquela realidade. Então, essa é uma profissão de empoderamento, de emancipação, de protagonismo, de viabilização de direitos sociais. E esse é o primeiro passo: conhecer o objeto de estudo. Quem é ele? E, se possível, conhecer com antecedência a data do presente. Voltar na sua ancestralidade. Materialismo histórico dialético. Conhecer com base no diálogo sincero, flexível, sensível, honesto, transparente, verdadeiro e humano. Olho no olho, a dialética marxista, a maiêutica socrática, provocando
no usuário já é um projeto de intervenção por meio, um processo de intervenção já por meio da dialógica. Ou seja, a partir do momento que você, conversando com o usuário, sensibiliza este usuário a repensar as suas vivências, você já está agindo e interagindo um projeto de intervenção. Isso, é claro, sem exposição, sem causar situações vexatórias, da forma mais humana e sensível possível. Então a visita domiciliar ela precisa ser agendada, ela precisa ser humana, ela precisa ser intervencionista, ou seja, um processo de intervenção. A visita domiciliar ela precisa ser respeitosa, ela precisa fazer do sujeito participante direto, protagonista da visita. Ele tem que participar de todo o procedimento. Ela não pode ser imprevisível. A visita domiciliar tem que ter o técnico da visita, o assistente social que está realizando a visita, ele tem que ter a capacidade técnica de controlar a imprevisibilidade da visita o máximo possível. É óbvio que é impossível controlar 100%. Sempre surgirão novas variáveis na visita que irão afetar o desenvolvimento do estudo social. Mas o máximo possível que você puder controlar da imprevisibilidade da visita domiciliar, você deve controlar por meio de estudos, por meio de conversações, por meio de instrumentos. Então, aí vem a segunda parte, né? São a escuta. A escuta pode ser uma reunião participante para a realização da escuta, a escuta sensível, a observação crítica, porque no momento que você está conversando, você vai, com base na experiência profissional e no conhecimento de serviço social, você vai observando o usuário, as suas reações, o seu modo de falar, os seus trejeitos, você consegue identificar por meio da observação crítica, com certeza, Zilda, deve ser programada. É isso eu chamo de planejamento. Programação tem relação com agendamento, que é o planejamento, né? Agendamento e programação. Do planejamento sai o programa, e do programa sai o projeto. É assim que nós temos estudado sempre até aqui. Então, a partir do momento que você olha no olho do usuário que você está atendendo, através da observação crítica, você já consegue identificar a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade e risco social em casos de ameaça, de subserviência, de humilhação, de vexame, através da conversa. Muitas coisas que não são ditas em palavras, são ditas pela atitude, pelo olhar, pela forma como expressa, pela forma como constrói a frase. Caso o procedimento seja rejeitado pelo usuário, Iris Pereira Zardi, existem algumas nuances aí de rejeição. A primeira delas é a questão jurídica. Se você está na função de perito, o usuário não pode rejeitar, porque aí está atendendo o melhor interesse da criança, o melhor interesse do idoso em situação de violência. Mas, de qualquer forma, o usuário tem que partir para o diálogo do convencimento. Olha, se é uma situação em que a criança está em situação de violência, você vai expor a situação e dizer, olha, se você não permitir, a justiça vai obrigar você a permitir. Então você tem que apresentar o outro lado da segurança pública. E apresenta a sua função de assistente social como aquele que viabiliza o direito. A fotografia na função de perito não precisa de permissão. Em outras funções precisa de permissão por escrito do usuário, ok? Com a assinatura do usuário. Então, a partir desse princípio, eu não sei qual é a graça da live, deve ser alguma criança que pegou o celular da mãe aí, né? Que fica botando a smile de sorriso. Ou está muito contente, né? Parabéns aí pela sua felicidade. Um grande abraço para você, continue feliz. Tá? Então, todas as ações que têm cobertura jurídica não precisa de permissão. Toda ação que tem cobertura de assistência social exclusiva, de CRAS, CREAS ou qualquer outra instituição ou saúde, precisa de autorização por escrito. Contudo, todavia, no entanto, o lar é inviolável até pela segurança pública. Ou seja, sem um mandado de segurança, nem mesmo a polícia pode entrar na casa do usuário. Mas como nós somos profissionais políticos, nós temos a capacidade de dialogar com o usuário e levá-lo à compreensão da necessidade da realização daquele estudo social, daquela visita domiciliar. Então,
É importante pensar que o lar é inviolável. Isso é uma questão de protagonismo. Então, visita domiciliar sem agendamento é criminosa, né? Então, mas de qualquer forma, hoje 80, 90% das visitas domiciliares estão sendo feitas no Brasil sem agendamento. E existem aí as mais variadas desculpas. Não tem carro, não tem como ir a fazer o agendamento, enfim. As mesmas desculpas, elas já vêm como fruto de uma construção de violação de direito. Péssimas condições de trabalho, precarização das condições de trabalho, falta de organização de movimento social dos assistentes sociais para viabilizar esses direitos de trabalho que estão sendo violados. E em resumo, o que eu posso dizer é o seguinte: não se justifica um erro com outro erro. Não é o motivo de não ter carro para fazer o agendamento que deve construir na sua mentalidade a ideia de que a visita domiciliar tem que ser feita sem agendamento. Uma coisa é totalmente distinta da outra. E ao utilizar a argumentação de que a falta de carro, a falta de meios, de recursos para a realização do trabalho é uma desculpa, então aí nada seria feito, porque em tudo tem obstáculo. E se a existência do obstáculo presume a existência de um técnico que tem a capacidade de superar esse obstáculo. Se a falta de carro é um obstáculo, se a prefeitura está sucateada, a instituição está sucateada, cabe ao assistente social, enquanto parte da rede socioassistencial, enquanto trabalhador da assistência social, fazer um movimento social para mudar essa realidade. Olha, comece o seu projeto de intervenção mudando a instituição. Comece o seu projeto de intervenção buscando impactos sociais na prefeitura, junto aos políticos, junto à instituição que você trabalha. Porque se você é assistente social e não consegue modificar nem a instituição que você trabalha, não consegue promover impactos sociais nem na instituição que você trabalha, então não posso esperar muita coisa de você com relação ao usuário. Porque a instituição é o ponto de partida. Se a instituição vai mal e ninguém faz nada para mudar, fica sempre um joga no outro e ninguém resolve nada, como é que se pode esperar alcançar o usuário que está lá no fim da rede, no fim da ponta da corda? Então, é necessário que nós, assistentes sociais, entendamos que o nosso projeto de intervenção, o nosso código de ética, o nosso projeto político, ele começa na instituição. Ele não está lá na casa do usuário, lá é uma continuidade dele. Ele começa na instituição em que você trabalha. Você tem que provocar a mudança que você espera provocar na vida do usuário, a transformação social, a construção de uma nova ordem societária, de um projeto societário diferente, de um projeto profissional e societário diferente, a partir da instituição que você trabalha. Então, o fracasso, abre aspas, né? O fracasso, a inoperância, a ineficácia, a ineficiência ou o contrário dela, começa no trabalho profissional na instituição em que você está lotado. Então, a presunção da utilização de que o sucateamento do Estado, do governo ou mesmo da instituição é argumento para justificar o não agendamento da visita domiciliar não é uma forma inteligente, muito menos ética, de contribuir nessa discussão. Então, em tese, e concluindo a tese, para a gente pular de assunto, a visita domiciliar obrigatoriamente tem que ser agendada por respeito à inviolabilidade do lar e em função da participação popular do usuário, do controle social e do empoderamento e do protagonismo do sujeito na perspectiva da sua própria intervenção. Então, na realização do estudo social, presumindo o planejamento, a escolha da visita domiciliar, na visita domiciliar você vai utilizar a observação crítica e depois da observação crítica, aí vem os outros instrumentos que você vai aplicar na instituição. Nós temos aí o questionário, o formulário, a reunião participante, e continuam aí usando as mesmas desculpas de sempre, né? A culpa é do usuário que não tem contato, a culpa é do usuário que está numa situação inacessível. Olha, gente, a responsabilidade de ofertar a política pública para o usuário é do Estado. É o Estado que tem que encontrar o usuário, é o Estado que tem que criar caminhos de comunicação, é o Estado que tem que criar formas de alcance ao usuário, por meio da busca ativa e vários outros instrumentos. Isso aí já é assunto vencido na matéria de ciência política e de políticas sociais. É assunto já velho, já embutecido de tão velho.
é do Estado. Se você é um representante do Estado como servidor público e você está nessa função de ofertar a política de assistência social e de trabalhar a política de assistência social, então, por meio do Estado, essa responsabilidade é sua. Não adianta a gente ficar construindo desculpas, que o usuário não tem contato, que ele mora não sei aonde. Isso tudo a gente já conhece de dentro da realidade. Tem um usuário que mora em outra cidade, tem um usuário que mora na região rural, que só dá para ir de bicicleta, de a cavalo. Eu já fiz isso, eu sei como funciona. Independente de tudo isso e a despeito de tudo isso, continua sendo responsabilidade da rede socioassistencial ir em busca deste usuário. Não é a demanda espontânea que a gente está falando ou esperando. A demanda espontânea também já é assunto vencido. Ela acaba acontecendo em função da inoperância do Estado, da incompetência das instituições públicas. Mas a política atual, a política social atual, presume a busca ativa. É o Estado que se aparelha de profissionais instrumentais e vai em busca do usuário para viabilizar o direito a uma pessoa que está excluída, vulnerabilizada e fragilizada. Não pode se esperar de uma pessoa que está excluída, vulnerabilizada, extremamente fragilizada, perseguida, não pode se esperar que ela tenha o mesmo comportamento e as mesmas relações sociais que nós temos, como telefone, e-mail, número de telefone, endereço. Não pode se esperar isso. Quando você espera isso, você já está dizendo que o objeto do seu trabalho já não é tão excluído, tão fragilizado, não é tão distanciado da política pública quanto a gente presume. Então veja bem, olha como é importante. Quanto mais fragilizado, vulnerabilizado, distanciado, excluído um sujeito da política pública, a ponto de não ter endereço, não ter telefone, não ter endereço de e-mail, não ter uma forma de contato, presume-se aí que é este ser, esta família, este sujeito social, este usuário que mais precisa da política pública. Aí eu faço visita sem agendamento, eu não vou em busca dele porque não tenho contato, eu culpabilizo o Estado, uso isso como argumento e desculpa. Não tem como encontrar, não tem como achar. E quem mais precisa do serviço é excluído do serviço. Quem mais precisa da política pública fica mais alijada, distanciada ainda da política pública. Então nós temos que repensar, refletir a nossa prática profissional. E Yamamoto já falou já falou muito sobre isso. Yamamoto disse que nós estamos assim, de assistentes sociais executivos, que só executam ordens, são pau mandado, orelha seca, em busca de coordenador esse, coordenador aquele, prefeito isso, prefeito aquilo, mas que não tem proatividade, que não tem proposição de projeto. Só estão em busca de leis e políticas já prontas, pré-cozidas para obedecer. São os obedientes, os subservientes. E nós precisamos de assistentes sociais propositivos, que proponham políticas públicas, que briguem, que cobrem do poder público. Cadê onde é que está o carro que a gente precisa? Precisamos do carro. Você não vai conseguir na primeira, continue lutando, insistindo, faça audiência pública, procure um vereador, cobre do poder público até que a sua instituição tenha um automóvel disponível para ir até a região em que precisa do atendimento. Essas políticas públicas, elas só funcionam quando isso acontece. São conquistas que vão acontecendo no processo. Então nós temos hoje muitas arestas sobrando na realização do estudo social, exatamente em função disso. Em função de que nós temos mais desculpa para a ineficiência e inoperância do que sugestão de resultados, sugestão de funcionamento, sugestão de solução. Vamos parar com essas desculpas. Existem mil desculpas, mil dificuldades. A gente sabe que a política pública é precarizada, sabemos que o prefeito não quer gastar com assistência social. Tudo isso a gente já sabe, já é conhecido de todos nós. Sabemos que a rede socioassistencial não quer funcionar adequadamente. Tudo isso a gente já sabe. Sabemos que o usuário é precarizado, é vulnerabilizado, é fragilizado, está um dia mora aqui, outro dia mora ali. E aí pensa então, por exemplo, como é que trabalha a equipe da busca ativa da pessoa em situação de rua. A pessoa em situação de rua hoje está aqui, amanhã está lá, do Centro Pop, etc. Então muitos Centro Pop só esperam a demanda espontânea. Isso não está certo. Se é uma política, a instituição nasceu em função de quê? Da pessoa em situação de rua. A pessoa em situação de rua
está, já parece brincadeira isso, né? Parece um pleonasmo absoluto. A pessoa em situação de rua está na rua e ela também precisa de estudo social. Ela precisa de busca ativa, não só de demanda espontânea. Hoje, uma das instituições que tem funcionado de forma mais aviltante possível são os Centro Pop. No Brasil todo. Porque presume-se que a pessoa em situação de rua precisa de contato com os familiares para ver se a família quer de volta, se tem como fazer, levar ele de volta à família. Ele precisa de um referenciamento de identidade para conseguir emprego, para conseguir trabalho, tirar documento. Mas acima de tudo, e mais importante do que tudo isso, a pessoa em situação de rua precisa de habitação, precisa de casa. Centro Pop não deve se transformar em moradia. O Centro Pop tem que ter uma política junto ao poder público para incluir essas pessoas de volta às suas famílias ou às suas origens, ou incluir num projeto de habitação. Porque senão, daqui a pouco o Centro Pop tem 100 pessoas, 200 mil, 10 mil, e aí fica lá na demanda espontânea, não faz a busca ativa e acaba se tornando um violador de direitos. E aí a gente poderia falar de N outras situações. Então, é necessário que na realização do estudo social, alguns cuidados têm que ser tomados. O assistente social também pode colocar a sua vida em risco. É necessário observar a questão da periculosidade da região. É necessário observar se a casa tem cachorros que trabalham como vigilantes, perigosos de tipo pitbull, rottweiler e tal, que pode colocar a integridade física do assistente social em risco. É necessário observar também se tem só uma pessoa em casa, uma pessoa que possa, quer seja homem, uma pessoa com transtorno mental ou uma outra situação que possa colocar em risco a integridade física do assistente social. Tudo isso tem que tem que ser observado. Então, Sandra, o texto passou, eu não consegui fazer a leitura. Mas você pode me enviar o seu texto depois no WhatsApp que eu vou lhe orientar, viu? Eu não consegui ver o texto. Eu vi ele, mas quando eu fui ler, alguém já digitou outra coisa e o texto subiu. Depois você faz um contrato comigo aí, que eu vou ter o prazer de te responder, ok? Então, continuando aqui, gente, o estudo social tem a prerrogativa de ser um projeto de intervenção. O início de um projeto de intervenção. Então, ele presume planejamento, metodologia, justificativa, escolha de instrumentos, quanto mais, melhor, e a aplicação adequada desses instrumentos. O primeiro dele é a visita domiciliar. O segundo deles presume o questionário, o formulário, a reunião participante, a escuta qualificada, um debate dialético, a observação crítica e vários outros instrumentos podem ser utilizados, né? Por exemplo, com a permissão do usuário por escrito, se houver a pertinência, tirar fotografias, gravar em áudio a entrevista, porque não tem coisa mais triste do que você estar perguntando alguma coisa para o usuário e o usuário está falando todo aberto e aí você começar a interromper. Peraí que eu não consegui entender, peraí, volta aí, deixa eu ver se eu entendi. Não tem coisa mais triste do que isso. E também não tem coisa mais triste do que você confiar só na própria mente para achar que vai decorar tudo o que o usuário falou para depois chegar em casa e passar limpo. Ou então fazer um monte de rabisco num pedaço de papel para passar limpo. Isso é incompetência profissional. Isso é falta de habilidade de negociação com o usuário. Então, tenho vários grupos, Alzenira, de WhatsApp, de concurso e curso. Eu tenho 21 cursos na área de serviço social para quem tiver interesse também. Então é importante, eu vou digitar aí depois, Sandra, abaixo do tema do vídeo. É importante você pensar o seguinte: grave a entrevista, grave a reunião, se ele permitir em vídeo, ou então grave em áudio, e depois você vai ouvir e vai extrair dali as partes mais importantes do estudo que você vai estar realizando. Vai ficar muito mais fácil de você transformar isso num texto, num documento, num relatório social, num laudo, num parecer no futuro, num encaminhamento, caso você precise, caso surja a necessidade. Então, a partir dessa abordagem do estudo social, a depender da instituição que você está trabalhando, não existe como realizar um estudo social numa visita só. Você tem que fazer outras visitas, sempre com agendamento prévio, combinado com o usuário, tentar encontrar uma reunião com a família toda presente na mesma casa, para que as orientações do assistente social sejam mais amplas e que se possa fazer também um debate dialético em forma de uma reunião participante
com todos os usuários. Então, Mari Silva, olha, aí, e para todos vocês, aí tem um sininho para você assinar a live. Você assina e marca aí a página Serviço Social Brasil, ver primeiro, seguir, curtir, seguir, ver primeiro. Aí toda vez que a gente publicar alguma coisa, vai para lá. Iris Pereira, olha, eu tenho curso na várias áreas. Esse de mediação de conflitos eu não fiz porque eu não concordo com ele, porque acho um tema polêmico. Então eu penso no futuro de fazer um curso com o nome Mediação das Relações Sociais, ok? Porque mediação de conflito é meio complexo e aí já existem algumas discussões que levam à violação da ética no princípio, mas ainda preciso estudar mais a respeito desse assunto para ter um posicionamento mais firme. Então, Lindalva Simi, é importante, eu tenho um curso preparatório para concurso público, já está disponível. Okay? Então, voltando aqui para a questão do estudo social. Depois eu vou colocar meu WhatsApp abaixo do tema desse vídeo, para quem quiser adicionar e chamar. Então, o estudo social prevê, além do planejamento, metodologia, justificativa, escolha de instrumentos, uma reflexão sobre quem, por quê e para quê, também a aplicação desses instrumentos de forma ética, seguindo aí o Código de Ética, o Projeto Ético Político, sem discriminar, sem preconceito, sem policiamento de comportamento, sem julgamento de valor, utilizando todos os 11 princípios éticos e fundamentais do Código de Ética do assistente social. E a partir daí, já deixar, se possível, reagendada uma nova visita para esse usuário. Um reagendamento, porque a partir daí você já continua seu trabalho, já vem um outro dia, construir. Mas é importante falar aqui também. Gente, olha, o estudo social presume a necessidade, muitas vezes, de informações de colaterais. Olha, colateral. O que é informações de colaterais? Colaterais são parentes, mas que não compõem o mesmo núcleo familiar, ou pessoas que vivam na redondeza, vizinhos. Agora, é muito bom pensar nessa questão, que um vizinho, eu não posso colocar num documento gerado de um estudo social o termo vizinho da esquerda, o vizinho da direita. O vizinho, senhor fulano de tal, morador da rua tal, número tal, e aí eu fundamento a informação que ele forneceu sobre a família e o usuário quando necessário. É importante também filtrar a informação dos vizinhos somente aquilo que for pertinente, para não entrar no fofoquês, né? Porque vizinhança tem muito isso, um cuidar da vida do outro. E cuidar da vida do outro, dependendo da situação, é necessário nas relações sociais. Não é algo ruim como o senso comum diz que é, muito pelo contrário. Se uma criança está apanhando, sofrendo, sendo violentada, o vizinho tem o direito de cuidar da vida da criança. Se um idoso está em situação de violação de direito, o vizinho tem o dever, não é só obrigação, é o dever, né? Não é só o direito, é o dever, a obrigação de se meter na vida daquela família, de criar fofoca, né, vamos assim dizer, na vida daquela família. Se uma mulher é vítima de violência doméstica, podendo em alguns casos resultar até em feminicídio, é da conta de todo mundo, é da conta da vizinhança, com certeza. Então, normalmente, quem acha vizinho fofoqueiro é quem tem a vida torta, a vida bagunçada, a vida com violação de direitos. Porque as relações sociais, elas partem do princípio de que a vizinhança é muito fofoqueira. Tenho ouvido muito isso, e muito pelo contrário. Existem aqueles que inventam mentiras. Aí quando é mentira, quando o fato não aconteceu, aí é crime. Mas se o fato acontece, se existe uma violação de direitos, seja ela qual for, é da conta de toda a sociedade. Inclusive dos vizinhos, inclusive dos demais parentes. Então eles são colaterais. E como colaterais também, informações de colaterais, podem aparecer também as ONGs. Já as instituições públicas é a rede socioassistencial e não colaterais. Às vezes as ONGs também fazem parte da rede, mas nem toda ONG faz parte da rede. Igrejas não fazem parte da rede socioassistencial, mas são colaterais. E quando existe violação de direitos, é da conta da igreja também. É da conta dos vizinhos, da conta dos colaterais, que são os vizinhos, da conta das ONGs e da conta de toda a rede socioassistencial. Em suma,
Violação de direitos, seja ela qual for, é da conta de todo mundo. E qualquer um desses elementos do todo mundo e de toda a sociedade que puder fornecer alguma informação que venha servir para a fundamentação do conhecimento do sujeito, amplo e total conhecimento do sujeito, serão, obviamente, muito necessários dentro do estudo. Zilda, nessa situação entra com o preconceito. Não, Juliana, não deve-se averiguar os fatos. Eu não entendi, Zilda, o seu comentário. O estudo social não é averiguação de fatos. É importante a gente compreender isso. O estudo social não faz averiguação. Nós conhecemos o sujeito. Não é uma averiguação, uma comprovação, uma constatação, uma investigação. Não. É um conhecimento. Nós vamos construir um documento, uma pesquisa, um parecer, um laudo, um relatório social que terá como resultado o conhecimento daquele sujeito social. Porque averiguar fatos onde existem 3, 4 pessoas presume que o fato de um viola o direito do outro. E aí nós viraremos os viabilizadores de direito de uns e violadores de direitos de outros. Porque as verdades são relativas, são muitas, e elas partem do princípio da singularidade. E como nós, nessa perspectiva, não escolhemos nenhuma singularidade para posicionamento, mas trabalhamos com a totalidade, não podemos realizar a averiguação de fatos. Mas precisamos conhecer as pessoas na maior profundidade possível. Conhecer o usuário, as suas relações sociais e comunitárias e as pessoas que vivem à sua volta. Relações afetivas, culturais, históricas, se possível aí voltar até no passado para tentar entender como a história daquele sujeito se construiu, a história de vida se construiu. Então, às vezes, eu já realizei alguns documentos, como laudos periciais, que com 20, 30 páginas, voltando 50 até 70 anos no passado, para poder conhecer o sujeito na sua totalidade, para poder entender quem é o sujeito na sua integralidade. E isso é muito profundo e muito complexo. Não esquecendo, então, gente, dos colaterais e do acompanhamento que tem que fazer, que é a continuação do projeto de intervenção. Então, por enquanto, por hoje é só. Muito obrigado você que me assistiu. Não esqueça de assinar essa transmissão online, a live, e clicar no sininho para você passar a receber uma notificação toda vez que eu entrar ao vivo. Também não deixe de seguir o meu canal no YouTube, Ideia Criativa Cursos. Não deixe também de conhecer a minha plataforma de cursos. Eu tenho 21 cursos de interesse dos assistentes sociais no Brasil. E hoje estou com mais de 16 mil alunos meus atualmente, fora os que já passaram. Atualmente, ativos, tenho 16 mil alunos do serviço social. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus.